Oi, como que vocês estão, gente? Eu sou a Rafaela do Inner Rafa, um canal aqui que a gente fala muito sobre saúde, sobre estudos, sobre vida acadêmica, mas principalmente um convite pra você olhar pra dentro de você enquanto eu olho pra dentro de mim. E hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência fazendo um estágio no HC FMUSP na aula de psiquiatria. Pra começar, esse vídeo ele não vai ser cheio de imagens, porque foi uma época que eu tava um pouco afastada do YouTube, então eu não filmei tanto. Então eu vou tentar deixar ele bem enxuto, mas só pra relatar minha experiência pra vocês, caso alguém tenha interesse pela psiquiatria ou fazer um estágio na USP também. Então vamos começar do começo. O processo todo, ele se deu através de uma troca de e-mails. Existe um e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Então a primeira coisa que eu queria destacar pra vocês é que a questão dos estágios, por assim dizer, estágio, que talvez você coloque mais a mão na massa, ele é exclusivo para estudantes de escolas do estado de São Paulo públicas. E como eu faço faculdade numa universidade particular, esse não era meu caso. Para quem estuda em faculdades particulares, eles têm um programa de visita acadêmica. Essa visita acadêmica nada mais é do que um estágio observacional. E você pode escolher basicamente o departamento que você quer, quanto tempo você quer passar. Eu tava vendo, eu mandei o primeiro e-mail no dia 1º de março e fui respondida só no dia 7, mas pra agendar um estágio que seria em junho. Então é um processo que tem que ser feito com certa antecedência. E eu também tenho uma notícia que não é tão boa, porque eu não sei se esse programa ainda está funcionando, porque ele tava passando por algumas alterações. Então eu vou deixar o e-mail aqui, mas caso não dê, fica aí o aviso. No meu caso, eu tive uma grande dificuldade de escolher para qual departamento que eu ia, porque eu realmente ainda não tenho certeza da área que eu quero seguir e cada semestre eu invento de trocar de área. Acabei colocando para psiquiatria mesmo e eu tive muita sorte, porque eu tive uma mesma colega que fez um estágio em GO, esse mesmo esquema de visita acadêmica, e não foi tão bem organizado e bem estruturado como o meu, que foi nessa área de psiquiatria. Para mim, eles mandaram todo um cronograma do que rolaria aquela semana e eu poderia escolher os ambulatórios que eu iria acompanhar, as consultas que eu iria acompanhar os residentes. Agora eu vou passar brevemente, assim, um pouquinho de cada dia, como foi e qual área eu decidi seguir, né? Então, segunda-feira de manhã eu tinha algumas opções. Ou ir para o ambulatório de psicoses do laboratório de neurociências, ou para o programa de esquizofrenia, ou para o ambulatório geral e didático. Eu fiquei super em dúvida, porque eu falei, bom, ambulatório geral deve ser legal, porque eu vejo um pouco de tudo. Só que a parte da psicose, assim, sabe quando aquela coisa chama atenção e aquela coisa que a gente vê em filme? Eu falei, eu quero ver se é isso mesmo. Então eu resolvi ir para o ambulatório de psicoses. Lá, basicamente, ocorreu atendimento de pacientes esquizofrênicos. Eu acho que é um dos ambulatórios que eu mais amei, porque eles sempre vinham acompanhados de familiares e era muito legal ver a relação que o paciente tinha com seu familiar. Muitas vezes eles eram super atenciosos com os pacientes e eles tinham uma troca, uma relação boa. Outras vezes, por exemplo, o pai denunciava o que a filha estava fazendo e aí era divertido também. Então acho que foi um ambulatório que eu criei muito carinho, talvez por ser o primeiro, talvez pelo residente que eu acompanhei também ter sido muito atencioso, me explicado muito bem os casos. Então basicamente como funcionava. Eu ia lá, acompanhava o residente numa consulta, aí logo que acabava a consulta, ele me explicava um pouquinho o caso, e aí seguia o atendimento normalmente. Mas tinha alguns momentos, algumas consultas, que o residente precisava tirar alguma dúvida com o preceptor. Então eu ia com ele, falava com o preceptor, e assim, uns preceptores que, assim, incríveis, super do meio acadêmico, mas que tiravam dúvidas, assim, de um jeito muito simples, sabe? Realmente discutindo de igual para igual. Na segunda tarde eu também tinha duas opções. Ou eu ia pro ambulatório da terceira idade, que eu admito que eu fiquei bem balançada, porque eu adoro conversar com o pessoal da terceira idade, eu amo como eles têm uma experiência rica de vida e coisas pra compartilhar com a gente. Ou pro programa da mulher dependente química, e foi aonde eu fui parar, né? Cara, o programa da mulher dependente química eu acho que foi, assim, talvez também um dos meus ambulatórios prediletos. Segunda foi um dos meus dias prediletos. Foi incrível porque, cara, você recebe vários tapas na cara em relação aos preconceitos que a gente carrega dentro da gente. Às vezes a gente julga muitas pessoas, né, pela aparência, constrói uma história e no fundo, quando ela vai conversando, você vai vendo que a história ela vai muito pra longe daquilo que você construiu na sua própria mente. Dependência... Não, eu estou gravando. Eu amo a minha irmã. Obrigada. Sigam ela é maravilhosa. A médica que vai cuidar de vocês.
Aí, ó. Nesse ambulatório eu vi, tipo assim, dependência química em Zolpidem, um caso super legal, que no final de todo o ambulatório teve uma apresentação daquele caso por um residente, então foi, ó, assim, foi abrindo a mente. Nossa, teve uma paciente que ela me marcou muito, ex-usuária de crack, viveu um pouco no contexto ali da Cracolândia, então foi muito interessante, né, porque é uma coisa que a gente vê na televisão e a gente não entende muito bem o que acontece. Ela era super legal, foi muito incrível. Tinha, claro, né, uso de álcool, desde vinho, cerveja, e cada um tinha os seus motivos muito intrínsecos, né, dentro da medicina do estilo de vida, que é uma área da medicina que tem a ver com mudanças de hábitos, em que é levada muita atenção para esse controle de uso de substâncias, como o álcool e o tabaco. Eles batem muito nessa tecla de que quando existe um vício, quando existe uma dependência, a gente não tem que perguntar onde está X substância. A gente tem que perguntar onde está o sofrimento daquela pessoa, que ele é suprimido ou amenizado pelo uso de X substância. Terça de manhã, eu admito que eu fui para 2 lugares. Isso, porque eram coisas diferentes. Primeiro, eu fui para atividades em psicoterapia. Cara, que delícia! Foi uma discussão com os residentes sobre psicanálise, porque é um assunto que a gente não aborda na medicina, né? Aliás, depois desses dias eu tive uma grande conclusão de que, assim, cara, adorei a psiquiatria, mas ao mesmo tempo parece que você deixa embora 6 anos de faculdade, porque é uma área realmente muito específica e não é muito o que a gente vê durante esses anos de faculdade, né? Eu conversei muito com ele sobre a importância do silêncio, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de ficar em silêncio, né, com uma pessoa quando a gente tá conversando, mas a gente esquece a importância que isso traz pra uma relação. Ele traz uma intimidade pra relação. Você encontra conforto no silêncio, numa conversa com uma pessoa, você acha que evolui ali um pouco do grau da relação, sabe? E essa questão do silêncio me foi questionada porque durante os atendimentos eu via muito que às vezes eu falava, cara, você não vai falar mais nada, essa pessoa tá querendo falar X coisa. Mas muitas vezes os residentes, eles optavam pelo silêncio até pra pessoa ir desenvolvendo ali o que ela precisava. Depois disso, eu fui pra Liga de Ansiedade. Foi mais ou menos pra mim, porque a Liga de Ansiedade, na verdade, ela é uma liga da Faculdade de Medicina da USP, em que os próprios alunos da medicina, eles atendem os pacientes da psiquiatria e eles passam os casos pros residentes e pro preceptor. Não acompanhei nenhum atendimento, eu fiquei só na salinha ouvindo algumas coisas. Não achei assim tão legal, mas enfim, foi mais uma experiência aí, sabe? Na parte da tarde também não foi tão cheio, eu fui para um ambulatório de trauma, que são pessoas que tenham sofrido experiências meio que traumatizantes ou até mesmo físicas. Então, por exemplo, um atendimento de um paciente que ele tinha caído do 10º andar. E ele teve muitas sequelas diante disso, né? Ele carregava em si um grande sofrimento frente àquilo. O dia do acidente foi num dia de chuva, então toda vez que havia chuva, ele evocava todo aquele sofrimento. Foi bem diferente do que eu imaginava. É muito delicado, né? Todos os casos da psiquiatria, eles acabam mexendo um pouco, né? Ou te fazendo refletir sobre algo. E além disso, foi muito rico a troca que eu tive com os preceptores naquele dia. A gente falou muito sobre a questão da perda de pacientes dentro da psiquiatria. E é engraçado ver que até mesmo profissionais já bem consolidados naquela área, acho que ninguém é muito preparado pra isso, é sempre um choque. Eu achava que era mais frequente do que eu imaginava. E não é só a questão com os pacientes, também colegas de trabalho, colegas de turma. A outra pessoa, né, já sabe lidar, não tem sofrimento, mas tem situações que são desafiadoras pra todo mundo, em qualquer idade. Então foi uma conversa importante pra mim. Chegamos na quarta de manhã. Quarta de manhã foi um ambulatório transcultural. Ele mudou de nome, mas agora eu não vou me lembrar muito bem. Mas são pessoas que têm necessidades diferentes, principalmente imigrantes ou, por exemplo, os pacientes surdos. Então, antes de todos os atendimentos, foi dada uma aula por uma psicóloga maravilhosa sobre Libras. Então eu consegui aprender umas poucas coisas, mas aquilo me despertou muito para a importância do estudo da linguagem das Libras. É muito importante que o médico, para que ele consiga realmente acolher e receber o sofrimento do paciente, ele se comunique dessa forma, para não ficar um interlocutor, às vezes preservar aquela relação médico-paciente com mais privacidade. Eu percebi às vezes algumas dificuldades quando, por exemplo, a mãe acompanhava uma filha que era deficiente auditiva e aí ela acabava interferindo muito nas falas da filha. Então você percebe que é uma população muito vulnerável e que muito facilmente pode ser oprimida pelos cuidadores, e não só nesse contexto, né, em todo o contexto da saúde mental. E também a gente atendeu então casos de imigrantes. E pra quem não sabe, a esquizofrenia, ela é muito prevalente nos pacientes imigrantes, principalmente as gerações seguintes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E logo depois eu conversei com um médico forense que tava nesse ambulatório. Ele era um médico da psiquiatria forense e foi muito legal porque eu levantei uma discussão com ele sobre a questão dos psicopatas. Eu acho que isso merece um vídeo à parte, porque ele me abriu muito a mente em relação a isso. Quarta tarde, fui
fui no ambulatório de transtornos somatoformes, que é basicamente... Gente, eu tô falando com termos muito leigos, mas é porque eu não sou psiquiatra. Eu vou começar a ter uma módulo de psiquiatria agora, então me perdoem por termos que não estejam devidamente colocados, mas é mais um diário, um relato de como que foi a minha experiência. Mas enfim, os transtornos somatoformes são basicamente doenças simuladas por transtornos psiquiátricos. É basicamente isso. Tanto é que quando foi o atendimento da paciente, gente, mas o que tem de errado? Esse paciente realmente tá com dor naquele lugar, porque isso aconteceu, sei lá o quê. E eles, tipo... Bom, não é bem assim, sabe? Eu totalmente cairia na história do paciente, acreditaria que tudo aquilo realmente estava acontecendo com ele e que não era uma elaboração ali de acordo com um transtorno somatoforme. Foi algo assim chocante pra mim, porque eu me senti trouxa. É um processo, né? A galera de lá já tá lá, sei lá quantos anos já convivendo com isso. Então você demora meio que pra pegar o estilo do paciente. Quinta-feira foi dia de manhã do ambulatório de transtorno de impulso. Basicamente são pacientes que eles têm algum impulso a fazer algo. Então tinham muitos pacientes cleptomaníacas. Eu não sabia disso, mas a cleptomania normalmente é você furtar, né, objetos que normalmente possuem pequeno valor. Então também teve caso de ciúmes patológico também. Quinta tarde eu também tinha duas opções, ambulatório de ansiedade ou ambulatório de psiquiatria geriátrica. E vocês já sabem, né? Fui pro ambulatório de psiquiatria geriátrica, que eu tava com vontade de ir desde segunda. Ai, esse eu também, assim, me apaixonei. Foi um amor. Teve aquela demência mista, né, que é a demência vascular e a demência de Alzheimer. E teve um caso que me marcou muito. Era uma senhora já muito velhinha com a filha que, assim, cuidava muito bem dela. Só que você via ali o contexto de sofrimento da filha por estar muito cansada, e com toda a razão do mundo, do cuidado de uma paciente com a demência, porque são diversos cuidados, às vezes o sono desregula, então é difícil acompanhar. Você precisa estar muito próxima da paciente, porque às vezes ela não quer tomar as medicações ou ela quer sair da rua em determinado horário e fazer as coisas que a gente não tem como convencional na nossa sociedade. E, assim, foi uma paciente muito querida que marcou muito e eu vou levar pra sempre, assim, no meu coração as duas. Foi muito importante a conversa, foi muito importante a troca pra mim. É uma parte muito triste, você se sente muito mal, porque às vezes é uma... E não só nessa área, eu acho que eu senti, assim, várias coisas da medicina, mas a sensação de impotência, né, de você não poder fazer algo que você gostaria pra ajudar mais. Ai, enfim. Relatos bem sinceros aqui, é difícil lidar com alguns casos e com algumas situações, e eu acho que esse estágio observacional me trouxe muito isso, com muita riqueza de detalhes. Eu cestei de manhã com o Centro de Reabilitação e Hospital Dia. Basicamente, ele é um CAPS do IPQ, para pacientes que já estão lá há muito tempo, então para eles se reabilitarem e serem inseridos na sociedade e arrumarem um emprego. Então são pacientes com diversos tipos de transtornos mentais, mas acabou que eu não fiquei muito tempo lá, era perto de junho, então tava rolando uma festa junina pra eles, eu ainda não tava muito bem entrosada com os pacientes, e eu admito que eu fiquei meio que sem saber como me colocar, então eu fiquei um pouco perdida, admito que fui embora um pouco mais cedo, mas foi muito gostoso. Eu gostei muito de ver as expressões artísticas daqueles pacientes, então tinham vários quadros lindos e tinham muitos jogos, e aí eles estavam super empolgados com a festa junina, então era toda uma produção, maquiagem, dança. Acho que foi uma das coisas que mais me encanta, assim, na psiquiatria e, por exemplo, medicina de família, é a construção com diversas áreas, porque eu acho que só médico não rola, tem que ser médico, com psicólogo, com enfermeiro, com terapeuta ocupacional, com mais diversos profissionais de saúde pra realmente garantir a saúde pra aquele paciente, sabe? Sexta tarde também fiquei muito mexida, porque tem o Ambulim, que é o ambulatório de transtornos alimentares, que falam que é muito bom lá na USP, mas também tinha uma aula, que era a aula de entrevista e psicopatologia com paciente. E todo mundo falou, Rafa, vá nessa. E eu falei, tá bom. Meu, muito legal. É uma aula que rolava meio que no anfiteatro ali do IPQ. O próprio preceptor ali, ele dava uma aula sobre entrevista, né? Então, como que deveria ser abordado, o caso, etc. Era um paciente com caso de borderline, que é um caso que normalmente é bem difícil de manejar. Muitos médicos acabam não gostando do paciente com borderline, porque é bem difícil o manejo. E aí, logo depois, fica o psiquiatra, o paciente e o teatro ao redor, sabe? E aí o paciente contando um pouco do contexto dele, da história dele, o psiquiatra perguntando. Eu nunca tinha visto nenhum paciente borderline, então era um paciente que já estava há um tempo lá, mas era uma história assim, muito... Cara, é muito... Ai, é que assim, é óbvio que eu não vou ser antiética e ficar contando história de paciente, mas... eu queria muito que quem gosta pudesse ter vivido essa experiência também, porque é uma coisa muito enriquecedora, assim, sabe? Infelizmente não consegui ficar pra discussão de como foi a entrevista, mas eu acho que teria sido ainda mais enriquecedora. Bom, esses foram os meus dias no IPQ.
foi só uns micro spoilers, assim. Eu só queria expressar um pouquinho do que foi cada dia. Eu acho que a infraestrutura de lá é maravilhosa, as escadas eram coloridas, cheias de obras feitas e produzidas pelos próprios pacientes no Hospital Dia, por exemplo. Assim, uma experiência maravilhosa. Se o estágio ainda estiver funcionando, eu recomendo muito que vocês enviem esses e-mails. Aproveita esse comecinho de semestre, já envia pra você fazer com antecedência, pra você conseguir fazer em momento de férias, por poder voltar a conversar com vocês. Eu amo falar muito aqui nessa câmera. YouTube é tudo pra mim, vocês sabem, é minha rede social predileta da vida. E eu prometo que vou trazer uns vídeos mais interativos. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que eu tenha trazido algo de bom aí pra alguém que tá do outro lado da tela. E comenta aqui, vamos conversar o que você achou, se você tiver alguma dúvida também. E é isso, até o próximo vídeo.